permanecendo com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos a ouvir a palavra do nosso Mestre. E nós convidamos a igreja a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 20, versículo 20. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia. Mateus capítulo 20, versículo 20, que nos diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: que quereis? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Amém, igreja? Pode se assentar louvando a Deus com as palmas bem fortes ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar falando um pouquinho do desejo, da fé, do lado positivo e do lado negativo de uma mulher, aonde a Bíblia menciona o nome dela em apenas, se não me engano, Mateus, Marcos 16, que é uma mulher que se chama Salomé. Mas Salomé que nós vamos falar hoje é a esposa de Zebedeu, não é a neta de Herodes, porque a Bíblia fala de 2 Salomé, mas nós vamos falar da Salomé, esposa de Zebedeu, onde aqui Mateus não revela o nome dela, fala que ela é esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. No Evangelho também de Jesus Cristo segundo Lucas, menciona somente o nome do esposo e dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aí uma grande honra para com esse esposo e para com os filhos de Salomé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, igreja, nos ensina, nós começamos a refletir essa palavra e nós vamos estar aqui desenvolvendo, explanando, de acordo com o Espírito Santo de Deus for nos inspirando. E há uma inspiração positiva na vida de Salomé. Também há uma negativa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta que Jesus, junto com seus 12 discípulos, subiram para Jerusalém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aonde o nosso Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele iria ser entregue aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, e iriam condená-los à morte. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o nome dessa mulher, Salomé, essa mulher esposa de Zebedeu, louvado seja o nome do Senhor, em 2 cenários. E o primeiro cenário que nós vemos essa mulher é na crucificação de Jesus. E a Bíblia nos conta que na oportunidade essa mulher chega até ao Senhor Jesus, pedindo para que os filhos dela se assentassem, um na direita e o outro na esquerda. Qual é a mãe? Quais são os pais que não sentem também esse mesmo desejo para que os nossos filhos sentem-se ao lado do nosso Jesus Cristo? Mas o Senhor disse a esta mulher, louvado seja o nome do Senhor, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus filhos
se assentem à tua direita e à tua esquerda no teu reino. E Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Louvado seja o nome do Senhor. Podereis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo como eu sou batizado? O Senhor Jesus, ele fez uma pergunta, e aqueles dois filhos de Salomé, filhos de Zebedeu, respondeu: eu posso, podemos. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe eles: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se-me à minha direita ou à minha esquerda não pertence dar-o-á, mas é para aqueles que meu Pai o tempo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus ali disse não para aquela mãe, que os filhos dela não poderiam sentar à direita ou à esquerda, porque essa preparação é preparado por nosso Deus, assim como nós precisamos servir ao Senhor. Nós vemos nessa palavra que o Senhor Jesus, ele veio para nos servir. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para nos servir. E o Senhor Jesus, ele nos traz uma inspiração nessa noite, a importância de nós servirmos ao nosso Senhor. Mas o que nós queremos chegar com a palavra, falando de uma mulher, de uma mãe chamada Salomé? Nós vemos, igreja, que o primeiro momento, o primeiro cenário que essa mulher participou foi quando Jesus estava ali naquele Calvário que foi crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus, ele contou aos discípulos que ele iria ser entregue aos príncipes, aos escribas, aos sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, igreja, que Pedro logo disse que estaria perto do Senhor, que não sairia perto do Senhor. Mas naquele grande momento, Pedro, ele negou Jesus. Muitos ali, louvado seja o nome do Senhor, negou ao Senhor pelo risco de vida. E nós vemos um ponto positivo dessa mulher. Nós vemos um ponto positivo dessa mulher onde havia, as mulheres estavam ali reunidas, que não saíram de perto do Senhor quando o Senhor ele foi crucificado. E o Senhor hoje, na noite de hoje, inspira nós mulheres e também aos homens da importância de nós estarmos perto da nossa família, junto com a igreja, nos momentos mais difíceis. Porque nós vemos aqui, igreja, que no momento mais difícil que Jesus estava passando, muitos negaram Jesus, muitos se afastaram de Jesus, muitos apontaram Jesus, muitos estavam ali julgando, caluniando Jesus. Mas nós vemos essas mulheres, Maria Madalena, Maria, louvado seja o nome do Senhor, e Salomé, a mãe de Tiago e de João, que estavam ali naquele cenário, participando daquele momento, não saíram um segundo sequer de perto. Louvado seja o nome do Senhor de Jesus. E hoje nós pedimos para que a igreja faça uma reflexão de vida. A igreja está passando por momentos difíceis. Nós, famílias, que temos várias culturas familiares, cada família tem sua cultura, e cada família está passando por momentos difíceis. E essa mulher, na noite de hoje, nos ensina, a igreja, a não sair de perto, a não largar, a ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor até a morte. E até a morte, aquelas mulheres ficaram ali perto de Jesus. Não temeram, não tiveram medo. É certo que elas estavam passando por um momento de risco, porque aquele povo ali era mau. Louvado seja o nome do Senhor.
seja o nome do Senhor. Não pode haver, aleluia, separação. E nós aprendemos com o primeiro cenário dessa mulher, ou seja, dessas mulheres que nos inspiram a não sair de perto, a não largar o pé, igreja, quando a igreja estiver passando por um momento de luto, porque aquelas mulheres estavam ali passando por um momento de luto, por um momento de injustiça, porque foi muita injustiça que fizeram com o nosso Deus. Mas nós, crentes, muitas das vezes fazemos tudo quanto é ao contrário. Eu me lembro uma certa vez, há 3 anos atrás, o pastor Valdemir me relatou algo. Ele disse: pastora, alguém me pediu para sair de perto da senhora, porque o meu filho tinha sido assassinado. Sai de perto dela, porque o mal também pode acontecer com você. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o nosso Jesus, ele foi assassinado, ele foi crucificado, ele fez maldito naquela cruz por cada um de nós. E aquelas mulheres não saíram de perto, mas muitos viraram as costas. Muitos negaram, igreja, para que não passasse o mesmo risco de morte. E assim, se Deus ele revelou no meu coração essa palavra ontem, igreja, é porque muitas das vezes nós estamos abrindo mão da nossa família, muitas das vezes nós estamos abrindo mão do nosso ministério, muitas das vezes nós abrimos mão de muitas coisas que é preciso fazer na presença de Deus. E o Senhor ele chamou um povo corajoso, um povo que tem sangue do Senhor Jesus nas veias. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo, igreja, que não tem medo de fazer aquilo que é preciso fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos conta o segundo cenário que nós vemos aquela mulher, aquelas mulheres. A Bíblia nos faz entender, igreja, que o sepultamento de Jesus não foi de honra. Fizeram o sepultamento de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ele foi ressuscitado, ou seja, foi sepultado. Mas ele disse: olha, eu vou cair na mão dos homens, eu vou ser morto, mas eu vou ser ressuscitado ao 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que essas mulheres se levantaram de madrugada para embalsamar o corpo do Senhor Jesus com ervas aromáticas. Louvado seja o nome do Senhor. E elas foram. Quando elas chegaram lá, a Bíblia diz que a pedra estava fora do lugar. Não havia mais corpo lá. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que o Senhor Jesus ele quer falar, igreja do Senhor? Que hoje é noite de tirar a pedra do seu coração. Hoje é noite de tirar a pedra da incredulidade, da incerteza. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitos ali não acreditaram. Tomé não acreditou que o Senhor seria ressuscitado. Ele não creu.
que nós achamos, igreja, que é impossível acontecer um milagre. E aleluia! E o milagre aconteceu, assim como ele disse: vou eu morrer, mas ao terceiro dia eu serei ressuscitado. Significa, se nós começarmos a tirar a pedra, igreja, da ignorância, a pedra da angústia, a pedra do desespero, pode ter certeza que nós vamos contemplar a glória e o poder de Deus agindo na vida de cada mulher, na vida de cada homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Poderia Salomé ter ficado contrariada, mas o Senhor Jesus que não pode, que meus filhos não podem sentar à sua direita, à sua esquerda. Mas a Bíblia diz que Salomé adorou. Aquelas mulheres adoraram o Senhor. E quantas das vezes nós ficamos com raiva, bravos, quando nós nos deparamos com um não. Às vezes nós só estamos preparados com o sim. Só queremos receber o sim que apraz a nossa carne. O sentimento daquela mulher é o sentimento de amor pelos seus filhos. É um sentimento na certeza que os seus filhos do lado do Senhor Jesus está sendo bem protegido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu queria, igreja, que nessa noite façamos esse exame. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos usando o mesmo exemplo dessas mulheres, que mesmo nos momentos de risco de vida, momento grave, continuou ali aos pés do Senhor? Quantas das vezes passamos por lutas e não queremos mais os pés do Senhor Jesus? Não queremos mais para ir à igreja. Não queremos mais louvar. Não queremos mais orar. Não queremos mais ter a responsabilidade de um cargo que Deus te concedeu. Quantas das vezes nós erramos, igreja? Nós negamos a Jesus como Pedro negou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos ter uma sinceridade com nós mesmos. Porque quando nós somos sinceros com nós mesmos, nós conseguimos ser sinceros com o nosso Deus. Nós conseguimos ser sinceros um para com outros. E o Senhor, nessa noite, nos levanta, aleluia, nos encoraja através dessa palavra, igreja. Tira a pedra da incerteza, tira a pedra da dor, tira a pedra do ressentimento. Saiba perdoar, como o Senhor Jesus naquele Calvário. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que dizem, o que estão fazendo. Eles não sabem. E quantas das vezes nós esquecemos desse exemplo de Jesus? E foram todos aqueles que apontaram, que fizeram a maldade com o Senhor, que fizeram violência com o nosso Senhor. Mas o Senhor Jesus não guardou nenhum rancor. E nós precisamos, igreja, a buscar na presença do Senhor, a quebrantar o nosso coração. É uma oração, igreja, difícil de nós pedirmos ao Senhor: Senhor, quebranta o meu coração. Porque quando nós dizemos quebrantar, a igreja é quebrar o coração. É quebrar aquela pedra do nosso coração, que
nós fechamos o nosso coração para a obra do Senhor. É quando nós fechamos o nosso coração para as pessoas. É quando nós temos olhares altivos, soberbos. E quando nós fazemos essa oração que é importante, igreja, de reconhecer que o nosso coração precisa ser transformado, para que o nosso coração de pedras possa ser transformado em um coração de carne, porque a carne ela é sensível. E quando nós temos um coração sensível, voltado às coisas dos céus, tudo vai bem, tudo vai maravilha, igreja, porque o nosso Deus ele já nos garantiu essa palavra. Mas pastora, mais o vento vem, a tempestade vem, sim, mas ninguém vai poder arrancar a paz que está sobre o nosso coração, a certeza do Deus que nós estamos servindo. Nós estamos servindo a um Deus verdadeiro, a um Deus que nós não podemos entregar a nossa fraqueza a este mundo, as coisas malignas deste mundo, mas precisamos entregar ao nosso Deus. Nós às vezes procuramos e queremos até estar fracos. Muitos crentes costumam dizer: estou fraco, igual ao contrário. E quanto mais nós declaramos que estamos fracos, nós vamos continuar fracos. E a tendência é fraquejar cada vez mais. Mas o povo de Deus precisa aprender a declarar. Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando aquelas mulheres chegaram naquele túmulo, estava lá os anjos do Senhor em cima da pedra. Vocês estão procurando quem? Não tem mais ninguém aqui. É a igreja do Senhor. Não tem impossível, não tem impossibilidades que Deus não pode fazer por nós. Os nossos olhos, os nossos corações podem até sentir ou achar o nosso sentimento, o nosso sentido, que nós não vamos conseguir. Mas declare dentro do teu coração, porque quem tem o Espírito Santo de Deus não vai deixar ser levado pelos enganos, pelas mentiras. Mas quem tem um coração do Espírito Santo vai ser levado às coisas celestiais, vai continuar acreditando nas promessas do Senhor. Então, igreja, o que é que essas mulheres nos traz de inspiração nessa noite? A igreja permaneceu unida. A igreja não pode deixar o irmão, a irmã que está passando um momento difícil. Não negue Jesus. Porque quando nós deixamos os nossos irmãos de lado, principalmente quando os nossos irmãos, eles pecam, a nossa tendência é virar as costas, é não dar mais importância, é fazer de conta que não existe, como muitos crentes fazem. Passa e faz de conta que nem conhece. Essas mulheres não, elas continuaram junto com Jesus. E elas foram lá, elas tiveram intenção de embalsamar o corpo do Senhor Jesus com ervas aromáticas. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção delas foram boas. E nós precisamos, igreja, louvado seja o nome do Senhor, entender. A Bíblia diz que o maligno ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele veio dar vida e vida em abundância. Não se arrede. Esteja perto, igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
Sejamos unidos. Como as pessoas do mundo são unidas. Mas a Bíblia diz que o povo da luz muitas das vezes tem um comportamento de imprudência. E nós precisamos aprender com o Senhor. Aleluia, Jesus. A chorar com quem chora. Alegrar com quem se alegra. A sentir as mesmas aflições. E às vezes nós temos coração tão duro, tão ruim, que não conseguimos sentir as mesmas aflições dos meus irmãos em Cristo. E é noite, igreja. Não deixe ninguém chegar até os ouvidos e mudar o seu potencial na presença do Senhor, que é ter um bom caráter, uma boa conduta na presença. Não deixe, gente. Porque os profetas de antigamente, eles passaram também momentos difíceis. E sempre havia alguém para os atrair para as coisas ruins, para as coisas mentirosas, para os enganos, mas eles não deixaram ser levados. Quantas das vezes pessoas se afastam de nós por nada? Não nos dá um bom dia, não nos dá a paz. Que a paz do Senhor é uma dinâmica do povo de Deus. É uma dinâmica de uma forma de recepcionar um ao outro. E muitos não querem. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquelas mulheres recepcionaram o tempo todo Jesus, mesmo no cenário de dor, de choro, de desespero, mas elas não largaram os pés, ficaram lá até o final. Louvado seja o nome do Senhor. E essas mesmas mulheres contemplaram a ressurreição de Cristo, como hoje nós estamos contemplando Deus restituindo sonhos, Deus restaurando casamentos, Deus restituindo saúde. É o que a palavra de Deus está nos renovando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, igreja, fazemos tudo pelo nosso trabalho. Até passamos do horário da nossa carga horária. Mas quando se fala que é para fazer algo de Deus, ninguém quer fazer um sacrifício de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se diz hora extra, de qualquer maneira, eu deixo minha família, eu deixo tudo para eu ter uma hora extra, porque eu vou ter dinheiro no meu bolso. E se esquece que a obra do Senhor é preciso buscar primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, pois as demais coisas serão acrescentadas. E nós vemos que através da oração dessas mulheres, da oração de Salomé, seus dois filhos apóstolos, Tiago e João, grandes apóstolos que fizeram a obra do Senhor. Então, igreja, que sejamos adoradoras, adoradores, que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Busque o Senhor, porque o Senhor ele tem sempre resposta para nos dar. E essa foi a palavra que desde ontem eu estou meditando e falando, Deus, de uma palavra que poderia ser para o Dia das Mães. E quem disse que hoje não é o Dia das Mães? Quem disse que hoje não é o Dia dos Pais? Porque nós estamos tendo um dia feliz na presença.
Nós estamos na felicidade, no deleito, quer dizer, no prazer de estar aqui servindo ao Senhor e encorajando essas mulheres, mais ainda, a esses homens a se despertarem na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Então louve ao Senhor com as palmas bem fortes para o nosso Senhor Jesus.